Vamos dar início ao quadro de Segurança Pública no Bom Dia Litoral. Toda terça-feira eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da TVCI o doutor Nilson Diniz para falar sobre segurança pública. E, doutor, agora na participação do Michel a gente viu 23º homicídio de 2022 e quarto dia seguido com homicídios aqui na cidade mais populosa do litoral paranaense. Como a Polícia Civil investiga esse caso que aconteceu na Vila Santa Maria e também como a Polícia Civil trabalha para coibir o avanço da criminalidade aqui no litoral do estado. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, PR. Como eu conversei com você anteriormente, nós sabíamos que essa curva, uma hora, tenderia ao seu crescimento. Normalmente isso ocorre no mês de março. Graças às ações que foram desencadeadas pelos órgãos de segurança pública, conseguimos postergar esse aumento da curva. Isso, com certeza, vai refletir no número de homicídios no final do ano, só que, inevitavelmente, isso iria acontecer. Acabamos de perceber um pico aí com 4 homicídios em 4 dias. Deixar bem claro que a Polícia Civil já iniciou as investigações desses 4 homicídios. Já existem equipes com cada um desses crimes, única e exclusivamente para investigar esse tipo de crime. Então, temos certeza, primeiro, vamos verificar se há vínculo entre eles, a motivação desses crimes para poder entender essa dinâmica e aí sim, com ações específicas, começar a conter novamente o aumento da curva. Doutor, na semana passada tivemos, na segunda-feira, um homicídio à luz do dia. Até falamos sobre esse homicídio aqui no Bom Dia Litoral, no quadro da semana passada de Segurança Pública. Ainda na semana passada, mais um homicídio em plena luz do dia. E a gente debatia exatamente, será que a criminalidade ela está perdendo medo de atuar durante o dia? Porque, historicamente falando, os criminosos aproveitam poucas pessoas nas ruas durante a noite, a baixa luminosidade, tudo isso para poder cometer os seus crimes e ter uma dificuldade para poder a identificação desses criminosos, né? E eles tentarem sair impunes desse tipo de crime. Entretanto, a gente vê um aumento no número de homicídios à luz do dia. Esse é um movimento natural, acaba acontecendo por causa dessa briga entre facções criminosas aqui no litoral? Ou podem ser casos pontuais na sua avaliação? Exatamente, como eu falei para você, PR, com o aumento do número de homicídios, essa disputa entre grupos criminosos, obviamente as possíveis vítimas acabam se cuidando mais no período noturno, né? Não permanecendo em via pública, em locais ermos. Então, os autores de homicídio buscam encontrar essas vítimas em potencial nos locais onde elas se julgam mais protegidas, nos horários em que elas se julgam menos vulneráveis. E isso vem acontecendo de fato, durante o dia, em local de grande concentração de pessoas, locais em que as vítimas acham, erroneamente, que se encontram numa situação de segurança maior. Então, por isso que alguns homicídios estão ocorrendo à luz do dia, não no período noturno. A gente vê também, doutor, uma possível, imagino eu, migração da criminalidade, dessa guerra entre facções para a região metropolitana de Curitiba. É um movimento que ele aconteceu primeiro o contrário, né? Então essas facções estavam já há bastante tempo instaladas na capital do estado e região metropolitana, descem a serra, começam a praticar os crimes aqui no litoral e a guerrear entre elas, e agora a gente vê que lá na capital e também região metropolitana eles voltam a ter conflitos bem intensos. É um movimento que acaba acontecendo de forma natural, é constante? Na sua avaliação como especialista em segurança pública, é um movimento que acaba sendo natural nessa época do ano? PR, o que eu posso dizer é que com as ações que a Polícia Civil realizou desde o final do ano passado, no início desse ano de 2022, com investigações rápidas que acabaram tendo como consequência expedição de mandados de prisão em desfavor dos integrantes dessas organizações criminosas, alguns deles, para frustrar a captura, acabaram deixando o município. Então, esses grupos acabaram se ocultando em cidades da região metropolitana e lá, sim, iniciando também uma disputa pelo domínio da localidade, da traficância naquele local, e isso acabou culminando com o aumento de homicídios naquela região. Então, é muito comum hoje você ver autores de homicídios de Paranaguá, que já se encontram com mandados de prisão expedidos, praticando crimes, por exemplo, Curitiba, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande. Então, são pessoas
que buscaram frustrar o cumprimento das ordens judiciais aqui e que acabaram se ocultando nas cidades da região metropolitana. Ocultando e continuam praticando crimes nessas cidades. Sim, obviamente, eles não possuem qualquer tipo de ocupação lícita, já são inveterados na prática de crimes e vão continuar praticando crimes até que realmente seja realizada a sua captura. Doutor, muito se fala sobre a questão do sistema carcerário, ele ser uma oportunidade para que a pessoa presa possa ressocializar e voltar à sociedade com vontade de não cometer mais nenhum crime e trabalhar de forma honesta. Entretanto, o que vemos é várias pessoas que são presas, quando retornam às ruas, acabam cometendo novos crimes. O senhor acredita que é preciso rever o sistema penitenciário do país, o sistema carcerário? É preciso rever, através de políticas públicas, a forma como o preso fica recluso enquanto cumpre com a sua punição? Exatamente, Perre. O que a gente tem certeza hoje é que o sistema carcerário, né, o sistema prisional, ele não ressocializa ninguém. Uma das finalidades da pena é justamente a ressocialização. Esse indivíduo cumprir essa pena e depois ser reabsorvido pela sociedade. Isso não ocorre. A gente tem um alto índice de reincidência, então precisa realmente ser revisto, porque enquanto isso não ocorrer, nós vamos enxugar gelo. As pessoas vão ser presas após a prática de crimes, vão permanecer determinado tempo no sistema prisional, vão retornar à sociedade e vão continuar insistindo na delinquência. Por quê? Porque a finalidade maior, que é a ressocialização, não está sendo atingida. Doutor, existe uma crença popular, um senso comum, que a redução da maioridade de 18 para 16 anos pode reduzir o número de criminosos ou pelo menos punir pessoas que têm 16 anos e acabam cometendo crimes. Qual a sua visão sobre isso? Eu até, inclusive, já adianto a minha, eu sou contra a redução da maioridade penal, não enxergo como uma medida importante para a redução da criminalidade. O jovem hoje com 16, ele entraria na criminalidade com 19 se ele também não tivesse oportunidades. Então, eu imagino que o ingresso desse jovem para a criminalidade, ele acaba acontecendo muito mais por falta de oportunidades e também por falta de políticas públicas. Entretanto, você é o especialista em segurança pública. Qual a sua opinião, qual a sua visão no que diz respeito a esse debate da redução da maioridade penal? Eu não acredito que a redução da maioridade penal seja a solução, tá? Como eu mencionei, a legislação menorista que existe hoje, a nossa legislação pátria, ela propicia, de fato, uma responsabilização até mais célere do adolescente do que do maior, né? Aquele que já possui a maioridade penal. É muito fácil você pegar e realizar uma comparação com outros países em que a idade da qual se atinge a maioridade penal é muito menor do que a do Brasil e também a violência não diminui em razão desse fato. Então, são muitas questões que devem ser analisadas, que orbitam em torno dessa da redução da maioridade penal, que precisam ser analisadas para que você chegue à conclusão se de fato vai surtir efeito ou não. Eu, como agente de segurança pública, que trabalho com crianças e adolescentes, que trabalho com maiores, não vejo hoje a redução uma solução para o nosso problema. Pelo contrário, se reduzirmos, se nós estamos falando que o sistema carcerário não ressocializa, se nós estamos falando que nós temos hoje um índice de reincidência alto, por que reduzir? Reduzir para quê? Para inflar mais o sistema carcerário? Para prejudicar ainda mais o objetivo de atingir a ressocialização? Não creio. Se nós tivéssemos hoje um sistema prisional que ressocializasse, tivéssemos um baixo índice de reincidência, até poderíamos discutir a redução da maioridade. Mas se não temos um tratamento adequado para o maior, por que antecipar a maioridade penal? Né? Um raciocínio bem simples. Mais efetivo a implementação de políticas públicas do que a redução, Exatamente. né? O que precisamos fazer é realmente impedir que esse adolescente ingresse no crime, né? Que ele não seja atraído por criminosos, que não seja interessante o ingresso no mundo do crime. Aí sim nós vamos conseguir o resultado que almejamos. Agora, apenas reduzir a idade penal vai adiantar? Claro que não. Se já não existe um sistema carcerário ressocializador, se já não conseguimos aplicar
aplicar, chegar ao objetivo da ressocialização com o maior, por que aumentar, de reduzir a maioridade penal? Para inserir esse adolescente nesse grupo que já comprovadamente não vem sendo ressocializado, não vem dando certo. Então, creio que com políticas públicas, impedindo que esse menor ingresse na prática criminosa, aí sim nós vamos atingir esse objetivo. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui no estúdio da TVCI. É sempre uma conversa muito construtiva e eu tenho certeza que o pessoal de casa aproveita bastante esse papo às terças-feiras. Obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Pierre. Até terça.